Existem dores que o tempo não consegue apagar, feridas que relógio nenhum consegue curar, e silêncios que ecoam gritando todos os dias. Ele sabia disso muito bem. Era um homem simples, de meia idade, com os ombros já curvados e um olhar cansado, que parecia carregar todo o peso do mundo. Ele sempre usava o mesmo sobretudo azul, gasto, desbotado, com um cheiro impregnado de lembrança e saudade. Não era um simples apego. Era o último pedaço que restava dela. Suas caminhadas pelas ruas eram lentas, sem pressa, como quem espera que o tempo mude por conta própria. Ao redor, as pessoas passavam, riam, corriam, e ele, quase parado, parecia viver num mundo particular onde o tempo havia congelado. A dor da perda não tem calendário. Ela acordava com ele todas as manhãs, sentava-se à mesa durante o café e o acompanhava até o cair da noite. Havia dias em que ele se pegava conversando com o vazio, respondendo ao silêncio e esperando, em vão, por uma voz que nunca mais ouviria. Dizem que o luto tem estágios, mas ninguém nos prepara de verdade para eles. Primeiro vem o choque, depois a raiva, um vazio imenso e, finalmente, a saudade. Essa ferida que parece mansa, que nunca cicatriza por completo, mas que também nunca te abandona. Nos primeiros meses, ele tentou desesperadamente manter as rotinas. Arrumava a cama para os dois, preparava 2 xícaras de café e deixava o rádio ligado, porque o som era a única coisa que abafava o som do seu próprio coração se partindo. Mas a casa parecia mais fria, mais lenta, mais distante. A solidão pode ser cruel. Ela nos faz conversar com memórias e dormir com fantasmas. Um dia, remexendo numa gaveta, ele encontrou uma foto antiga. Eram os dois, sorrindo, numa praia qualquer. Ele tentou chorar, mas as lágrimas não vinham. Morriam na garganta, como se o corpo já estivesse anestesiado pela ausência. Foi nesse instante que ele compreendeu. Existem dores que não se superam. A gente apenas aprende a caminhar com elas. O tempo passou e as ruas já não pareciam mais as mesmas. Foi então que um cachorrinho começou a segui-lo. Pequeno, sujo, com um olhar que misturava tristeza e esperança. No início ele tentou ignorar, mas o animal era insistente. No terceiro dia, o cachorrinho já o esperava na esquina. Quase sem perceber, o homem começou a carregar um pedaço de pão no bolso para ele. E aos poucos, aquele pequeno ser começou a preencher o vazio da casa. Dormia aos pés da sua cama, o acompanhava nas caminhadas e o olhava de um jeito que parecia entender cada palavra não dita. O homem começou a pensar que talvez o amor não morresse de verdade. Ele apenas encontrava outras formas de existir. Um dia, ele levou o cachorro ao veterinário. E foi lá que conheceu uma enfermeira. Jovem, gentil, com um sorriso leve. Foi a primeira pessoa em muito tempo que o olhou nos olhos, que o enxergou de verdade. Nos dias seguintes, ele se viu voltando à clínica só para conversar um pouco. Não falavam muito, mas havia algo ali, algo vivo. Ele começou a notar que a vida, mesmo depois de uma perda tão grande, ainda fazia pequenos convites para continuar. Numa tarde, ele voltou àquela praia da foto antiga. Levou as cinzas dela e o cachorro ao seu lado. O vento estava frio, o céu nublado. Ele ficou em silêncio por longos minutos e então abriu o recipiente. As cinzas voaram, dançaram com o vento e se misturaram ao mar. O cachorro latiu e correu em direção às ondas. E ele sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu dor ao lembrar, apenas gratidão. A saudade ainda estava lá, mas agora era leve, como uma brisa. Com o passar dos meses, ele e a enfermeira começaram a se encontrar fora da clínica. Ainda não era um novo amor, mas era a vida, pulsando e acontecendo de novo. Ela o ouvia sem tentar consertar nada, apenas estando presente. E ele, pela primeira vez, se permitiu falar sobre ela, sobre o riso, as pequenas brigas, os sonhos que tinham juntos. E percebeu que lembrar já não doía tanto quanto antes. Era como revisitar uma casa antiga, cheia de ecos, mas ainda de pé. Certa noite, sentado na varanda, ele olhou para o céu e murmurou: "Se você puder me ouvir, saiba que eu continuo vivendo, por você." O vento soprou suavemente, e por um segundo,
Ele jurou sentir o perfume dela no ar. O luto não desaparece, ele se transforma. E naquele momento, ele entendeu que seguir em frente não é trair a memória de quem se foi, mas sim honrá-la. Com o tempo, ele passou a visitar um hospital ajudando pessoas que também haviam perdido alguém. Contava sua história e ouvia outras. Em cada conversa, sentia um pedaço de si mesmo se curando. Uma senhora uma vez lhe disse: "Você fala da morte como quem fala da vida." E ele respondeu: "Porque no fundo, elas são a mesma coisa, só mudam o endereço." Os anos passaram, o sobretudo azul foi guardado, o cachorro envelheceu ao seu lado e ele começou a sorrir mais. A enfermeira agora era mais do que companhia, era um lar. Um dia, caminhando pela praça, ele viu uma moça chorando em um banco. Aproximou-se e perguntou o que havia acontecido. "Acabei de perder minha mãe", ela disse, com a voz embargada. Ele tirou do bolso uma folha de papel amassada, uma das cartas antigas que havia escrito para si mesmo anos atrás, e entregou a ela. "Guarda isso. Um dia você vai entender." Ela leu e entre as lágrimas deu um pequeno sorriso. Ele se afastou e olhou para o céu mais uma vez. O mesmo céu que anos antes parecia tão cinzento, agora estava cheio de cor. Se você está passando pelo luto agora, talvez nada disso que eu contei te conforte neste momento. Mas eu quero que você saiba, o amor que você sente não desapareceu. Ele só mudou de forma. Ele está no vento, numa música que toca no rádio, na risada de alguém que você nem conhece ainda. Está no seu passo cansado, mas que continua firme. No abraço que você ainda vai dar. No dia em que você vai sorrir de novo, sem sentir culpa. Viver depois da perda não é esquecer quem se foi. É continuar por quem ficou. Um dia, você vai acordar e perceber que a dor ainda está ali, mas ela não te domina mais. Você vai lembrar e, em vez de chorar, vai agradecer por ter vivido algo tão grande que deixou marcas eternas. A vida é isso, aprender a amar até o último segundo e continuar amando depois. E se você está de luto, olhe bem. Talvez este seja o começo do seu recomeço. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir isso hoje. Fique bem.